Olá, amigos e amigas do canal Pedro Tchê, Polícia do Povo. Estamos aqui com uma pessoa que, inclusive, eu tenho uma amizade, uma relação pessoal, o deputado Francisco, do PT. Para minha graça e minha felicidade, ele esteve, inclusive, no meu casamento. Esteve também na companhia do, então, na época, assessor e grande quadro, que a gente, infelizmente, perdeu ao lado, que é um cara que vai deixar muitas saudades. Mas, Francisco, um amigo de militância, um amigo de vida, seja muito bem-vindo ao canal Pedro Tchê, Polícia do Povo. Pedro, boa noite, companheiro. Quero dizer aqui da minha alegria de poder estar aqui conversando com você, conversando com as pessoas que acompanham o seu canal, Pedro Tchê, Polícia do Povo, policial antifascismo. Dizer, Pedro, que gostaria, inclusive, muito que essa conversa tivesse sendo presencial, que nós estivéssemos mais próximos, porque, de fato, já faz algum tempo que a gente não se vê pessoalmente, mas a pandemia está aí, os resultados são terríveis para a vida do povo brasileiro. Cerca de 330 mil pessoas, homens e mulheres, já perderam suas vidas. Não se tratam simplesmente de estatísticas, já são pessoas próximas de nós, que conhecemos, que convivemos e que têm, infelizmente, perdido suas vidas agora nessa pandemia do coronavírus, o que reforça mais do que nunca a necessidade das medidas de distanciamento social, do uso de máscaras, dos cuidados com a higiene, enfim, de todas as medidas que estão sendo tomadas para que nós possamos debelar essa pandemia. É evidente que a reivindicação de todos nós, a luta de todos nós, é que possamos ter vacinas para todos e todas. Mas, Pedro, é um prazer, companheiro, estar aqui com você para poder dialogar com o público do seu canal. Fico à inteira disposição. Francisco, meu caro, felicidade recíproca, e já vou lançar a primeira pergunta. O que você poderia apontar para a gente está ainda no início do ano, no quarto mês, em abril, o que você poderia apontar para a gente de ações já executadas pelo governo do Estado agora, em 2021, tanto com relação ao Covid, como também com relação a outros setores do governo? Zé Pedro, tem uma série de acontecimentos importantes, de ações importantes do governo do Estado. Na questão do combate à pandemia, podemos destacar aqui toda a luta, todo o esforço da governadora Fátima e de sua equipe, com a abertura de novos leitos. Já passamos de 840 leitos Covid no Rio Grande do Norte. Salvo engano, 843 leitos entre UTIs e leitos Covid aqui no estado do Rio Grande do Norte. Equipamentos hospitalares implantados em unidades aqui do nosso estado. Alguns, inclusive, que estavam há muitos anos esperando apenas a sua instalação. O governo do estado abrindo o processo seletivo para contratar mais profissionais da saúde, para poder, inclusive, abrir novas UTIs, novos leitos aqui no estado, porque este governo da professora Fátima, Pedro, fez uma opção muito acertada. Ao invés de abrir um hospital de campanha para 100 leitos e depois da pandemia fechar, o governo optou por investir em equipamentos e leitos nos hospitais regionais por todo o estado do Rio Grande do Norte, ampliando a rede de atendimento de forma regionalizada, o que era uma reivindicação antiga, inclusive, dos municípios do interior. Eu digo isso porque fui prefeito de uma cidade do interior e sei como é difícil pegar os nossos pacientes, colocar num carro, numa ambulância e mandar para uma cidade distante como a capital. Então, o governo tem tomado medidas muito acertadas, a governadora Fátima tem protagonizado essa luta em defesa da vacina para todos e todas, não só aqui no Rio Grande do Norte, mas no Brasil inteiro. Além disso, Pedro, é um governo que vem se esforçando muito para organizar as finanças do Rio Grande do Norte. Agora, anteontem, a governadora Fátima e sua equipe apresentou o balanço do ano de 2020. Nós avançamos na redução do déficit fiscal e financeiro. A governadora já conseguiu
reduzir aquele déficit salarial das folhas atrasadas dos servidores e servidoras do Estado, continua pagando os salários dentro do mês trabalhado, o limite de pessoal foi reduzido, de maneira que o governo vem avançando no sentido da recuperação das finanças. E se não fosse essa pandemia, eu posso lhe garantir aqui e ao seu público, às pessoas que nos assistem, que a situação do Rio Grande do Norte estaria muito melhor se não fosse a pandemia e a conjuntura nacional, né, de um governo central que não coordena, que lamentavelmente o tempo todo só busca a polarização, que atrapalha o processo do combate à pandemia, negando a ciência, estimulando as aglomerações, desestimulando as pessoas a usarem máscaras, receitando medicamentos sem eficácia científica comprovada para o combate a coronavírus. Então, você tem aí um governo estadual que consegue, mesmo diante de tanta adversidade, avançar. Vou dar outro exemplo aqui, Pedro, agora mesmo, desta semana, onde o governo do Estado, através da Secretaria de Projetos Estratégicos do companheiro Mineiro, coordenado pela governadora Fátima Bezerra, conseguiram, por exemplo, prorrogar para o final de 2022 o contrato com o Banco Mundial do projeto Governo Cidadão, que permite investimentos importantes, investimentos que estavam parados, um contrato que estava para vencer em maio de 2019, e com muita articulação, com muita determinação e competência, o governo da professora Fátima conseguiu prorrogar para o final de 2020, depois para março de 2021 e agora para dezembro de 2022. Para você ter ideia, Pedro, com essa prorrogação desses contratos, desse contrato com o Banco Mundial, o governo garante mais 450 milhões em investimentos. São investimentos importantes como a conclusão do Hospital da Mulher, a barragem do Pataxó, a conclusão da reforma da Fortaleza dos Reis Magos, do Teatro Alberto Maranhão e um conjunto de obras importantes. Então, o governo não para um só minuto, apesar das adversidades, apesar das dificuldades, apesar da pandemia. O Rio Grande do Norte hoje está num outro patamar. Qualquer comparação em qualquer setor que nós quisermos fazer com os governos anteriores ao da professora Fátima Bezerra, nós vamos ver que avançamos e avançamos muito. Avançamos tanto, companheiro Pedro, que é por isso que aquelas pessoas que vivem de espalhar fake news, de criar factoides, mentiras, elas não querem discutir comparação do Rio Grande do Norte de dezembro de 2018, final do governo passado, com o Rio Grande do Norte de hoje. Elas não querem comparar, elas só se interessam em confundir, porque elas sabem que a professora Fátima e sua equipe vem colocando o Rio Grande do Norte num novo patamar, não só de desenvolvimento, de crescimento, mas fundamentalmente é um governo muito preocupado com justiça social. Você tocou num ponto que seria minha última pergunta, mas eu já vou antecipá-la então, que é a questão dos salários e também a questão das fake news, né, e até comparativo com outros governos. Eu ainda acho engraçado, eu ainda consigo achar engraçado quando eu vejo o ex-governador Robson Farias falando sobre salários do Rio Grande do Norte. A lembrar que ele deixou por mais de 20 meses o funcionalismo com salários atrasados, chegando a comprometer 3 ou 4 meses, né, a depender das categorias, e seus salários. E o pessoal, e as pessoas hoje ainda são muito ansiosas com essa herança maldita, digamos assim, né? A herança maldita tanto dos salários que ainda atrasados do governo Robson, né, como também perspectivas, né, de algum tipo de atraso em virtude justamente da pandemia, da crise, que a gente sabe que o Brasil inteiro está assolado, e o Rio Grande do Norte também não fica fora disso. O que é verdade e o que é mentira, Francisco, com relação a essas informações de salários, tanto com relação a continuar se mantendo o pagamento dos atuais salários, como também pagamento dos salários atrasados desde 2018 no governo Robson. Pedro, você sabe que esse ano eu assumi a liderança do governo na Assembleia. Uma missão muito honrosa para dar continuidade ao trabalho que o deputado George Soares vinha fazendo. Aliás,
vamos aqui reconhecer que o deputado George Soares cumpriu o papel de líder do governo nos 2 primeiros anos da governadora Fátima, né, do governo da professora Fátima, com muita dedicação, lealdade e competência. E eu agora assumi essa missão, eu era o vice-líder e passei a líder. E eu tenho conversado bastante com a governadora, com a equipe da governadora, com praticamente todos os secretários, com a equipe econômica. O que é que eu posso lhe dizer aqui e as pessoas que nos assistem, Pedro? É um compromisso inalienável da governadora o pagamento dos salários dos servidores, das servidoras do Estado em dia no seu governo. Desde que a governadora Fátima assumiu o governo do Rio Grande do Norte, os salários vêm sendo pagos dentro do mês trabalhado com previsibilidade. A não ser que ocorra uma catástrofe de natureza econômica e que independa das condições econômicas do governo do Rio Grande do Norte, é que se poderia falar em atraso de salário. Mas se depender das condições que nós estamos vivenciando, da vontade da governadora, do zelo da equipe econômica, do planejamento do governo do Estado, com o dinheiro, os recursos do nosso Estado, essa é uma prioridade absoluta desse governo. A governadora Fátima, ela não só me disse, ela diz em toda entrevista, em todo lugar, que fará todo o esforço que tiver ao alcance do governo para que os servidores do Rio Grande do Norte não voltem mais a viver aqueles dias de incerteza com relação aos seus salários. É muito triste um pai, uma mãe de família, um trabalhador, um servidor, seja da iniciativa privada, seja do serviço público, trabalhar e no final do mês não ter a garantia de que vai receber os seus salários. Eu posso lhe assegurar aqui, Pedro, que com relação aos salários atrasados, a governadora já quitou 2 folhas e já iniciou a quitação da 3ª folha deixada pelo governo passado. Infelizmente, ainda tem dentro do Rio Grande do Norte um segmento contrário ao governo, e eu diria até um segmento que está o tempo todo torcendo pelo quanto pior melhor, que chega a torcer pelo atraso de salários dos servidores. É porque eles compactuaram com aquela política do governo passado de atrasar salários e parece que eles têm uma dorzinha de cotovelo, porque uma governadora, uma professora de origem popular pegou o Estado numa situação muito mais difícil do que foi a situação do governo passado e consegue não só cumprir com esse compromisso de pagar os salários em dia, mas também, inclusive, pagar salários atrasados deixados da gestão anterior. Aliás, o governo passado, o governador anterior, todas as vezes que utilizar suas mídias sociais ou a imprensa, devia ser para pedir desculpa ao povo potiguar pelo governo desastroso que fez. E o trabalho que isso tem dado à governadora Fátima e à sua equipe econômica, à sua equipe de planejamento, a toda a equipe, para poder, paulatinamente, gradativamente, com muita responsabilidade e dedicação, tirar o Rio Grande do Norte do buraco em que ele foi deixado e elevar o nosso Estado a um outro patamar. E ainda mais, viu, Pedro, dizer aqui a você que, com relação às folhas de salários atrasadas, a informação que eu disponho é que há uma intenção do governo, se forem mantidas as atuais condições financeiras do Estado, de, no mês de maio, agora, retomar mais um pagamento de uma parte daqueles salários atrasados que ficaram do governo anterior. Bem, então a mensagem seria: nada mudou por enquanto, no sentido de manter-se a folha sendo paga regularmente, e também a perspectiva, né, e nesse ano a gente ter, quem sabe, o pagamento, né, dos salários atrasados de 2018. Então, fica essa mensagem, tem muita gente espalhando notícias por aí. Já vi colega meu me dizendo na polícia: Pedro, já guarda um saláriozinho aí que vai atrasar. Bem, saibam aqui, pela liderança, inclusive, do governo na Assembleia Legislativa, que isso não é verdade, não há essa perspectiva nesse momento, a não ser que algo, né, muito diferente aconteça. Francisco, uma última pergunta para fechar aqui nosso papo, que está muito bom, mas é para deixar o pessoal com gostinho de quero mais. E para o resto de 2021, o que a gente pode esperar do governo da professora Fátima? Olha, Pedro, só antes de falar sobre a continuidade de 2021, repito, eu quero deixar aqui de forma muito nítida, muito explícita,
que o desejo e o compromisso da governadora Fátima e de sua equipe é manter os salários em dia e pagar os atrasados herdados da gestão passada. É óbvio que nós temos que entender que as finanças dos estados e dos municípios dependem também da conjuntura econômica nacional, né? Isso precisa ficar aqui muito explicitado, porque nós estamos vivendo um momento de pandemia, mas se depender do compromisso da governadora e de sua equipe, os salários dos servidores desse estado não atrasam, a não ser, repito, por fatores alheios, externos à vontade do governo. Pedro, 2021 está aí com todas essas dificuldades, meu companheiro. Sem dúvida, todos os esforços do governo vão no sentido de colaborar com o combate à pandemia, de debelar a pandemia. O governo tem se esforçado muito na aquisição de vacinas para que esse processo de vacinação possa ter mais celeridade aqui no estado do Rio Grande do Norte. O governo, inclusive, através do Consórcio Nordeste, tem avançado nessa perspectiva. O governo tem acenado com a possibilidade de projetos importantes, como, por exemplo, o projeto da autonomia da UERN, que está sendo discutido, debatido, e que deverá chegar ainda este ano à Assembleia do Rio Grande do Norte. Nosso governo tem sinalizado na perspectiva de buscar captar recursos extra-orçamentários, tanto do ponto de vista de financiamentos externos, como até mesmo, se for o caso, através de recursos federais, para implementar uma política de investimentos em obras públicas, especialmente naquilo que diz respeito à malha rodoviária do nosso estado. É um governo que segue dialogando com todos os segmentos da sociedade e apontando perspectivas positivas, por exemplo, para atrair para o Rio Grande do Norte novos investimentos que possam gerar empresas, e o governo deu um passo importante quando aprovou o PROED aqui no Rio Grande do Norte. Nós temos também aí uma perspectiva que, no momento adequado, a governadora ela vai anunciar, junto com a Secretaria de Educação, com uns recursos que têm possibilidades aí de entrarem ainda este ano aqui no Rio Grande do Norte, para que o Estado avance naquilo que diz respeito à educação técnica profissionalizante aqui do Estado do Rio Grande do Norte. Enfim, são muitas as metas que o governo do Estado pretende alcançar esse ano de 2021 e no ano de 2022, com a perspectiva do Rio Grande do Norte continuar avançando. Eu quero aqui dizer para você, Pedro, que há também uma outra perspectiva importante, que é um compromisso da governadora, e nosso mandato tem acompanhado muito de perto e colaborado, é com a perspectiva de que ainda este ano o governo possa enviar para a Assembleia Legislativa o marco regulatório da política de desenvolvimento territorial do Rio Grande do Norte. Essa política de planejamento e de desenvolvimento a partir da realidade territorial do estado do Rio Grande do Norte é extremamente importante para promover um desenvolvimento mais homogêneo no nosso estado. Investimentos que possam descentralizar as políticas de investimento público no Rio Grande do Norte e, com isso, melhorar a qualidade de vida do nosso povo. Enfim, é um governo que mira no sentido de fazer o Rio Grande do Norte avançar do ponto de vista das finanças, da economia, mas é também um governo que tem um profundo comprometimento com a justiça social, em fazer com que o povo do Rio Grande do Norte possa ter uma qualidade de vida cada vez melhor. Francisco, não está no script, inclusive, se for o caso, as pessoas colocam, né, essa questão do Consórcio Nordeste. Tem muitas críticas com relação ao Consórcio Nordeste, falas e falas, algumas falas duras contra a governadora, dizendo que teve um desfalque de 5 milhões. O que seria verdade nessa história? Pedro, primeiro é importante destacar, para quem não conhece, que os consórcios são uma ferramenta, uma alternativa indicada aos entes federados, seja aos municípios, seja aos estados,
além do consórcio Nordeste, existem outros consórcios espalhados pelo Brasil afora, pelos os estados do Sul, do Centro-Oeste, do Sudeste. Existem muitas experiências de consórcios, inclusive internacionais. Existem muitos consórcios intermunicipais. Eu mesmo presidi um consórcio na região do Seridó. A região do Seridó, por exemplo, tem um exemplo de consórcio para a questão dos resíduos sólidos na área da saúde. Nós temos inúmeros exemplos de consórcios bem-sucedidos que poderíamos citar aqui. Ora, aí, lamentavelmente, há um segmento da sociedade, né, mais conservadora, mais de direita, que condena o consórcio Nordeste, porque vocês já repararam que o Nordeste foi uma resistência muito forte a essa onda conservadora e ultraliberal que se abateu pelo Brasil, que lamentavelmente culminou com a eleição do atual presidente da República. E o Nordeste foi uma região que resistiu. E os 9 governadores, os 8 governadores e a governadora Fátima Bezerra, criaram o consórcio Nordeste, que tem dado respostas muito positivas ao desenvolvimento da nossa região. Lamentavelmente, esse consórcio foi vítima de um golpe, como as pessoas físicas são, Pedro. Quantos de nós não somos vítimas de golpe? O consórcio Nordeste foi vítima de um golpe no momento em que a pandemia começava a ganhar força e todo mundo estava querendo comprar insumos, equipamentos. O consórcio fez aquela aquisição que a legislação permitia comprar daquela forma, antecipando o pagamento, e foi vítima de um golpe. Aí as pessoas agora, uma pequena parcela da sociedade, quer condenar o consórcio, né? Que na verdade o consórcio foi vítima, judicializou a questão da compra dos respiradores. E aqui no Rio Grande do Norte, Pedro, o Ministério Público de Contas já analisou esse caso e já isentou o governo do Estado do dolo, né, da má-fé. O próprio Ministério Público de Contas, ao analisar esse caso, já se pronunciou dizendo que a governadora Fátima e sua equipe não tiveram má-fé, ao contrário, foram lesados. E está na justiça. O consórcio judicializou, os estados judicializaram. Infelizmente, algumas pessoas se posicionam contra o consórcio Nordeste, mas por essa questão de natureza política e ideológica. Mas os consórcios são uma ferramenta importante, um instrumento importante para congregar os entes federados, porque uma coisa é você tentar resolver seus problemas sozinhos, outra coisa é você tentar resolver em grupo. Vale para nós e vale para os entes federados, vale para os municípios. Eu fui, Pedro, vereador 8 anos e prefeito 8 anos no município de Parelhas, antes de ser deputado. Eu fui dirigente de instituições municipalistas, como a FEMURNE. Eu fui primeiro secretário da FEMURNE, eu participei das reuniões da Confederação Nacional de Municípios todos os anos, e um dos instrumentos mais recomendados pelos municipalistas, pelas instituições, é o consórcio. O consórcio é uma alternativa viável. Portanto, o consórcio Nordeste é importante, foi vítima de um golpe, e eu espero que o consórcio Nordeste permaneça durante muitos e muitos anos para poder buscar resolutividade para os problemas da nossa região. Francisco, meu caro, só tenho a agradecer aqui a sua presença, agradecer também a sua amizade. O canal aqui vai estar sempre aberto, sempre à disposição. Tanto você, como de Isolda também, que eu quero muito bem, Natália, e também outros parlamentares, outros políticos que queiram, tenham algum assunto pertinente a tratar, a gente está muito aberto. Quero lhe parabenizar pelo trabalho que você vem desenvolvendo, e também, dessa forma, infelizmente, né, me despedir dessa conversa nossa tão informativa, né, que realmente foram assuntos que precisavam ser tocados e que entendo que fará bem àqueles que escutarem, para que pelo menos se livrem, né, das fake news, estejam informados e possam ter um juízo crítico razoável sobre o governo da professora Fátima, né, e sobre questões que são relacionadas. Então, fica aqui meu agradecimento, fica à vontade também para se despedir da nossa audiência, e já falo para você que nossa relação é de até mais, né? Até mais, até breve, tomara a gente possa se reencontrar, se rever.
Pois é, Pedro, até mais, companheiro. Eu espero que brevemente nós estejamos imunizados e possamos voltar à nossa convivência presencial, mas por enquanto todos os cuidados, todo o distanciamento necessário, os protocolos devem ser seguidos. Pedro, nós temos que lidar nesse momento com a pandemia sanitária e com o pandemônio das fake news, dos factoides, das mentiras. Olha, Pedro, os que não têm o que mostrar ao povo se alicerçam na mentira. Eu vou repetir, eles não querem comparar o governo da professora Fátima com o Rio Grande do Norte que nós herdamos para governar em dezembro de 2018. Porque se for comparar, como a gente diz no interior, vou utilizar aqui, Pedro, uma expressão nossa do interior. Se for comparar, é uma garrafa, a gente dá de lavada, né? Porque o Rio Grande do Norte vinha desgovernado. E foi preciso uma professora de origem popular para colocar novamente o Rio Grande do Norte nos trilhos do crescimento, do desenvolvimento, da responsabilidade, mas fundamentalmente, nunca é demais repetir, com justiça social, olhando para o nosso povo, especialmente para os mais humildes. Portanto, Pedro, meu boa noite, minha gratidão, e sempre que for possível, eu estou à sua disposição para a gente dialogar. Um abraço. Um abraço, Francisco. Nos vemos por aí.